Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Glória a Deus. Feche teus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos agora que tu venhas falar ao nosso coração. Venha nos ensinar o teu querer e a tua vontade. E que todo impedimento seja retirado agora. E que haja milagre em nosso meio. Que a tua palavra, Senhor, possa fazer realmente aquilo para o qual ela foi anunciada. Amém. Versículo 27. Você está olhando aí o versículo 27? O versículo 27, ele ensina que existe a possibilidade de comer o pão indignamente. Amém, gente? Olha, vocês vão participar, senão eu fico triste aqui em cima. Então, o versículo 27, ele ensina que existe a possibilidade de se comer o pão indignamente. Agora, comer o pão indignamente não é a mesma coisa de ser digno. Presta atenção. Eu não sou digno de nada. João Batista disse que viria aquele, olha, vem alguém após mim. Ele disse: eu vos batizo com água. Porém virá alguém após mim que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Aleluia! Ah, diga glória a Deus, aleluia! Oh, bendito seja o teu nome! Aleluia! Sabe o que é interessante? Existe um mágico na Bíblia. Esqueci o nome do cara. Qual é o nome, Fernando? Seminarista é bom que está com a mente fresca. Simão, sei lá como é, Simão, Simeão, sei lá. E ele era mágico, e ele era rico. Quando ele vê os apóstolos orando, impondo as mãos e as pessoas falando em línguas, recebendo o poder do Espírito Santo, ele fica louco. Ele diz: caramba, ele chama os discípulos no canto e diz assim: quanto é que vocês querem para me ensinar isso aí? Ele ficou maravilhado com as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Eu bato na mesma tecla. Tem gente que vem para a igreja, fica maravilhado quando uma pessoa cai endemoniada. Qualquer encruzilhada você vê isso, mano. Maravilhado é quando você está em pé na igreja adorando, uma pessoa do teu lado começa a falar em línguas, na língua dos anjos. E ele quis isso, ele disse: quanto que vocês querem para me dar isso aí? E os apóstolos disseram: olha, isso não pode se adquirir com ouro nem prata. Olha para o teu irmão e diz assim: é de graça, Jesus pagou para você. E ser digno, ninguém é. João Batista disse: olha, Jesus disse assim: não existe nenhum homem nascido de mulher como João Batista. E João Batista disse assim: Sara, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias do pé dele. Ninguém aqui dentro é digno de tomar ceia. Presta atenção.
Tudo que nós temos aqui, o acesso ao altar, aos instrumentos, é pela misericórdia de Deus e porque estamos cobertos com o manto da justiça. Eu subo aqui porque sobre mim está o manto da justiça, a justiça de Cristo. Mas quando a Bíblia fala indignamente, aí é a maneira, a forma. Presta atenção. O jeito com que se toma a ceia. A maneira como se toma e o espírito com que se toma a ceia. Eu sempre aprendi que a gente tem que estar na presença de Deus, tomar a ceia com espírito aquebrantado e arrependido. Amém? Aquebrantado e arrependido. Então, nós já aprendemos isso agora para a gente não esquecer. Não é que eu não sou digno, tenho que me tornar digno para tomar ceia, não. É indignamente. É a maneira com que se toma a ceia, com que se participa do pão e do vinho. A maneira e o espírito com que nós participamos da ceia. Como você vai participar dessa ceia hoje? Como? Como você vai participar da ceia? E o versículo seguinte fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu acho isso tão interessante, examinar-se a si mesmo. E nós nos tornamos mestres o tempo todo de examinar a vida dos outros, a vida alheia. É interessante isso, né? A vida alheia. Nós somos mestres em analisar a vida alheia. E a Bíblia fala, ela propõe isso, examinar-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar-se, pois, o homem a si mesmo. Eu quero ir agora lá para 2 Coríntios, capítulo 13. Amém? Olha, quem não achou, não procura mais, para você não ficar para trás, tá bom? Então diz assim, 13:1. O apóstolo diz assim: esta a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse. E segunda vez o digo, como quando estava presente, mas agora, estando ausente, o digo aos que antes pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não lhes perdoarei. Interessante, né? A autoridade pastoral de Paulo, como eu falei aqui, eu falei sobre isso aqui uns meses atrás, sobre a paciência de Deus. A paciência de Deus. E às vezes o bem-estar da igreja, porque às vezes a pessoa esquece, o apóstolo Paulo era um pastor. O apóstolo Paulo era um pastor. E o pastor, qual é a tarefa do pastor? Qual é a tarefa? Eu me lembro bem que semana passada lá a Helena, ela disse o seguinte, que Davi, ele foi preparado por Deus para poder assumir gente. Deus preparou ele com um rebanho de ovelhas. Mas não foi ovelhas como nós, não. Era aquela ovelhinha mesmo. Né? Aquela com uma lãzinha no corpo, tudo direitinho. Deus preparou. A escola de Davi foi nas montanhas de Belém com as ovelhinhas, os animais. Deus estava preparando ele para cuidar de gente. Porque quando Deus te chama de ovelha, irmão, olha, é uma coisa impressionante. Como o rebanho parece conosco. Cadê o Paulinho? Heraldo, se tu escrever outra carta daquela para mim, eu fico contente. Cadê o Heraldo? Cadê o Paulinho? Paulinho foi pastor comigo muitos anos, pastor de animais. E a gente sabe muito bem, ele foi testemunha disso. E a última testemunha viva, segundo o Heraldo. É verdade, os outros já morreram. E, não, ainda tem o Betinho vivo, né? E
Ô, rapaz. É teu cunhado, hein? Ele sabe muito bem que nós tínhamos um cuidado. Nós tínhamos um cuidado de levar o rebanho para beber água. Porque eu falei muitas vezes para ele que aprendi. Eu falava para ele assim, Paulinho, arreia o cavalo, vai pastorar o gado, vai apacentar o gado. Agora, você sabe muito bem que se nós não levarmos elas para beber água, elas não vão beber água. Elas não sabem abrir bica, não sabiam onde tinha água no pasto, porque era muito grande. O pasto começava mais ou menos em Bangu e até Nova Iguaçu, mata, até a Serra do Mendanha. Então nós sabíamos onde tinha água, né, Paulinho? As lagoas. Sabíamos onde tinha os pastos melhores. Então eu dizia assim para ele, Paulinho, leva para tal lugar assim, assim, porque lá tem Jaraguaia. Lá tem Cameron. O pasto lá é melhor. Por isso, Davi usou aquela linguagem no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me leva para águas tranquilas, cristalinas e pastos verdejantes. Então a gente levava o gado para um lugar bom, aprendia. Mas a gente sabia também do perigo. Cobra, cachorro do mato, né, que andavam em bando. Jaguatirica, umas oncinhas metida besta brasileira, desse tamanho, uma morde para chuchu. E a gente via isso tudo, a gente sabia dos perigos, as granadas, que se uma vaca pisasse em cima, ia pelo menos 5, 6 mortas que estouravam, e a gente junto. E a gente cuidava para elas não andarem nos lugares perigosos. Mas de vez em quando levantava uma vaca besteira, não é, Paulinho? Vaca ruim. Uma vez a irmã Elizabeth tinha ovelha louca, mas tinha vaca ruim também. E nós tínhamos uma vaca, dentre tantas outras, que Paulinho não conheceu algumas, era muito pequena, mas ele lembra da Cavica. Você lembra da Cavica? Aquela vaca suíça grandona, que foi brigando comigo mais ou menos uns 40 metros com aquele chifre desse tamanho fininho, um de cada lado. Você lembrou agora, assim? Era uma vaca ruim. As outras estavam comendo, e a Cavica chegava assim, já recebi com esse nome estranho. E ela levantava as outras no chifre, né, Paulinho? E enfiava o chifre na barriga das outras. Ficava um buracão desse tamanho, dessa fundura. Ô vaca ruim. E eu sempre criei vaca de leite, não vaca de corte. Meu gado era de leite, não era de corte. Mas algumas vacas eram tão ruins e eu não podia perder a minha visão. Pastor. O pastor, repete, o pastor apacenta o rebanho. Vaquinha ruim. O gado estava dormindo assim, de noite, quando anoitecia, aquelas 100 e poucas vacas, tudo dormindo, assim, quietinho. Daqui a pouco a Cavica levantava e começava a dar chifrada nas outras. E quando uma briga aqui, o rebanho inteiro levanta, né, Paulinho? Rebenta a cerca e tudo. Vocês não sabem o que é ficar no meio de uma briga de vacas. Se soltar 2 touros aqui dentro e eles começarem a brigar, essas paredes caem. Eles têm 1 tonelada cada um. E ela atazanava a vida de todo mundo. E ela era do rebanho, mas um dia disse, chega. Você lembra o que eu fiz com ela? Churrasco. Ela era muito boa de leite, linda, mas linda, a vaca linda, boa de leite, dava quase 20 litros de leite, mas eu fiz tudo com ela, tentei de tudo para ela ficar no rebanho, tentei de tudo, ela partiu para cima de mim, colocou minha vida em risco, e ela partiu para dentro de mim, eu briguei com ela uns 40, 50 metros, ainda aturei, mas no dia seguinte ela fez de novo. Eu disse, Cavica, agora acabou, você não tem mais como ficar no rebanho. E ela entrou, tirei leite dela às 6 horas da manhã mais ou menos, já tinha entrado umas 30 na frente dela. Quando eu acabei de tirar leite dela, eu disse, hoje é o teu último dia. 10 horas a gente estava comendo um bife de alcatra. Não foi, Paulinho?
Eu quero que você entenda isso, porque o apóstolo Paulo ele tomou uma atitude aqui. Ele reúne os irmãos de Corinto e ele diz assim: eu não vou tolerar mais, porque por 2 vezes eu já chamei vocês, chamei a primeira, chamei a segunda, e por testemunhas, e eu não vou tolerar mais, porque ele tinha que preservar o rebanho. E então, ele diz ali: eu não mais vou tolerar. Está acompanhando aí, irmão? Então, todo mundo entendeu a situação do apóstolo Paulo? Amém, gente? 3. Visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. Porque ainda que tenha sido crucificado por fraqueza, vive, contudo, pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós. Então ele chama a igreja para se examinar e se pôr em prova. Presta atenção. Ele convoca a igreja de Corinto, irmão Elias, para se examinar. Ele diz: cada um aí se examine e se coloque em prova. Se coloque em prova. Você falou: pastor, só falou isso no outro dia. Eu passei voado para falar da paciência de Deus. Hoje é outra situação. Todo cristão deve examinar a si mesmo para ver se a sua salvação é real. O que você está fazendo aqui? Você veio dar oferta? Você veio dar dízimo? Eu não estou atrás disso. E nem Deus. É verdade. É verdade. Presta atenção, não perca seu tempo. Presta atenção no que eu vou dizer. O importante, Jesus disse assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada, mano. Você ter carro bonito, ter casa bonita. Aí eu vou repetir aquilo que eu aprendi há muitos anos atrás: o dinheiro compra uma cama, mas não compra o sono. O dinheiro compra um vestido bonito, um terno bonito, mas não compra a formosura. O dinheiro compra até um lugar em algumas igrejas, mas não compra um lugar no céu. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Diga glória a Deus. Todo crente deve examinar a si mesmo, para ver se a sua salvação é real. Senão você vai viver num mundo de conto da carochinha. O apóstolo Paulo propõe isso. Se examina. Se examina. Examinai-vos a vós mesmos. E se ponham à prova. Para ver se a salvação de vocês é real. Sabe qual é a coisa mais importante do mundo? É ter a certeza da salvação. Tem gente que não tem. Tem gente que não tem. A coisa mais importante do mundo é ter a certeza da salvação. A proposta do apóstolo Paulo é essa: ponham-se em prova, se examina. Você tem certeza da tua salvação, meu irmão? Se você morrer agora, pastor, mas a gente tem que falar. Não é isso mesmo? Uma vez, eu nunca esqueço que um pastor uma vez falou assim para mim: o cristão de vez em quando ele precisa se sentar, parar, pensar, depois se ajoelhar, aí ele vai saber realmente se ele é servo de Deus. Ele estava falando sobre isso aí. Ele disse assim, se ajoelhar e dizer assim: Deus, se tu quiser me matar agora, mata porque eu estou pronto. Me leva. Sério, estou pronto. Não é cristão hoje não quer morrer, cara? O cara quer tudo, o cara quer carro novo, o cara quer casa, o cara quer bênção, ele é abençoado. Sou abençoado por todo lado. O cara não quer morrer nada. Jesus já voltar, ele disse: não volta agora não, que eu tenho muita coisa para fazer. O Espírito Santo de Deus, sabe qual é a obra do Espírito? Pode procurar na sua Bíblia e depois falar comigo.
uma das maiores obras do Espírito Santo de Deus é colocar no coração o desejo que Cristo volte logo. Se você não tem esse desejo, meu irmão, cuidado. Então o apóstolo diz, olha, examine, se põe em prova. Se põe em prova. Eu falei no outro dia aqui, se a salvação, ou melhor, a salvação que tem sentido, é a salvação contra o pecado. Amém? Nós perdemos essa visão. Estou salvo do pecado. A salvação tem que nos salvar do pecado. Porque se não salvar do pecado, o salário do pecado é não tem salvação. A salvação tem que nos afastar do pecado. A salvação tem que nos afastar do pecado. Eu estava falando hoje aqui, tenho conversado com a pastora Márcia, essa situação é séria. Falei hoje, a gente acaba que a gente volta no mesmo assunto, não tem jeito. Deus quer falar, fala. Nós vivemos num momento da igreja muito interessante. Nós estamos cegos. Nós estamos cegos. Quando a igreja foi fundada em Atos, o Espírito Santo era Senhor absoluto da igreja. E a igreja foi crescendo, se espalhando, Samaria, Judéia, os confins da terra. 300 anos depois a igreja começou a perder o alvo. Começou a perder o alvo, começou a ter indulgências, começou a ter uma porção de historinha. Todo mundo começou a fazer coisa diferente daquilo que o Senhor Jesus propôs. Até que, em 1515, Martim Lutero, preciso dar um jeito na igreja em nome do Senhor. Ele vai lá e ele, em nome do Senhor, restaura a igreja. Ele protesta. Por isso nós somos chamados protestantes. A igreja estava desviada, a igreja estava vendendo perdão. O cara tinha pecado, ia lá, dava um terreno para a igreja, estava perdoado. Aí ia para lá, uns eram excomungados, não tinha grana, e daqui a pouco, se você for ver a história da igreja, mais ou menos no século XIII ao século XVIII, era aquela fila enorme, os barões, os duques, punham um pedaço de madeira e dizia que era a cruz de Cristo. E o povo todo pagava uma moeda, entravam na fila para botar a mão no pedaço da cruz de Cristo. Os barões, os cardeais, deitava e rolava. O povo todo, aquela fila enorme. A cruz, a campanha da cruz. Isso em 1300 alguma coisa, em 1400 alguma coisa. Campanha da cruz, o povo todo lá. Gente pobre, rasgada, miserável, e os barões cheios do dinheiro, e o povo entrava na fila e pagava uma moeda para a campanha da cruz. Quem sabia disso aí, levanta a mão, diga amém. Campanha da cruz, vamos lá, o povo todo, em uma fila enorme, aí os barões lá, cheios da grana, o cara morto de fome, rasgado, sem nada, miserável, salário mínimo, não tinha salário mínimo, uma merreca assim, aí o cara entrava lá, depositava aquela grana, aí ia lá, botava a mão na cruz, aí ia embora. Daqui a pouco o mais esperto dizia assim, esse aqui é o sangue de Jesus que pingou na cruz e a gente botou no vidrinho. Olha só, 1300 e pouco, 1400. Aí botavam lá aquele potinho com o sangue de Jesus. Aí aquela fila enorme em outras cidades da Europa. Aí o povo ia lá, tinha que pagar para botar a mão no copinho com o sangue de Jesus. Não dava para levar para casa porque eles não tinham pensado nisso ainda. Aí entrava o povo lá e botava a mão. Martim Lutero foi vendo isso, disse, não é possível, essa não é a igreja do Senhor Jesus. Aí vai lá e prega, protesta. Aí a igreja começa a tomar um rumo, que nós viramos ali então igreja protestante. Fala para o teu irmão, fala assim, você é protestante. Pelo menos deveria ser. Aliás, tem gente que não protesta mais nada. Tem gente que não protesta mais nada. Mas pastora, não protesta mais nada.
1500. Já se passaram aí 500 e poucos anos, a igreja de novo está precisando do Martim Lutero. A igreja está que está. Mas a Bíblia avisa. O mundanismo no final dos tempos. E hoje eu tentei achar aqui o que é mundanismo. Eu não consegui. Não consegui saber o que é mundanismo. Ninguém me responde. Ninguém me responde o que é mundanismo, Patrícia. Porque eu não sei o que é mundanismo. Porque tudo que tem entrado na igreja, as pessoas querem me convencer que não é mundanismo. Não, isso não é mundanismo, não. Não. Tatuagem, não é mundanismo, não. Piercing na orelha, no nariz, na boca, na língua, na testa, não é mundanismo, não. Tatuagem para o corpo todo não é mundanismo, não. Roupa sensual não é mundanismo, não. O cara é pagodeiro, se converte, ele vem para a igreja. O cara é boxeador, ele vem para a igreja, é boxeador de Cristo. O cara luta livre. Aí ele vem para a igreja, ele é lutador de luta livre de Cristo. Esfrega a cara do outro na jaula. O cara arranca pedaço da orelha, o cara morre, desmaia. Quem já viu aí os evangélicos lutando luta livre na televisão? Levanta a mão aí. Deus me livre. Deus me livre. Muitos dele, o diabo deve olhar e dizer assim, esse é o meu menino. Porque o cara é evangélico, ele pega o outro, dá tanto soco na cabeça, depois esfrega o cara naquela tela. Aí o cara sai sangrando, olho estufado. Aí vem tudo. Vem todo mundo para cá, o cara quer ser capoeirista de Cristo, boxeador de Cristo, pagodeiro de Cristo, funkeiro de Cristo. O que mais? O rap de Cristo, o web, como é o web? O eba, como é? Emo? Como é o nome? Esses caras que usam calça verde, rosa, com cabelo para cá e outra parte para cima, é emo? É o emo de Cristo. É verdade. Eu estava falando hoje aqui de manhã, é verdade, tem gente que vem para a igreja com umas coisas que a gente não consegue nem entender. Gente, olha, isso é muito sério. É muito sério. Às vezes eu olho daqui, eu falei outro dia aqui, eles mesmo que disseram para mim, eu falo para eles, aqui eu não vejo nada, eu vejo todo mundo vestido. Eu às vezes olho para uma irmã aqui, ela está vestida. Ah, pastor, porque o senhor não olha atrás. Porque atrás não tem nada, só da cintura para baixo. Da cintura para cima não tem nada. Eu falei, daqui da frente eu não vejo. Mas eu não sei o que é mundanismo, Fernando. A Bíblia diz que nos últimos tempos era tempo de salão cheio. As igrejas com aparência de viva. Quem já leu isso no Apocalipse? Igrejas com aparência de viva, mas eram mortas. Os salões cheios, mas Jesus disse, eu só vou escolher poucos. Porque eu vos chamei em santidade. Aí eu não sei, perdi a noção do que é mundanismo. Porque eu não sei o que é, porque todo mundo diz que não é. E eu fico pensando, até uma irmã disse assim, nós procuramos aqui mais de meia hora o que era mundanismo. O que é mundanismo? E ninguém achou a definição de pastor, só as árvores agora. O dia que começaram a implantar árvore dentro da igreja, estão trazendo o mundo para dentro da igreja. Porque nada mais é mundo dentro da igreja. Se você procurar isso, todo mundo tem a sua tribo. O crente não é mais povo santo e exclusivo de Deus. É tribo. Nós temos igreja, onde o cara espeta a prancha de surf e entra sem camisa de bermuda. Quem conhece? Diga amém. O cara vai para lá, espeta, Sara, a prancha no lado e entra. Nós temos a tribo do sambista, de Cristo. Nós temos a tribo do Hebe, do Oba, do Emo. Eu estou rindo, mas isso é sério, é para chorar. Nós temos a tribo do boxeador, é boxeador de Jesus. Todo mundo é boxeador de Jesus, cara. Não entra na minha mente. Mas não entra na minha mente, pastor. Aí a gente vê essas coisas, o cara é boxeador de Cristo. Aí ele soca a cara do outro, porque eu sempre tive uma visão assim. Se eu sou um boxeador e arrebento a careta do outro lá, arranco o sangue dele, posso quebrar o nariz dele, quebrar os queixos, eu me converto e digo, Senhor, eu vou viver de outra coisa. Vou vender cachorro quente na rua,
mas isso aí eu não faço mais. Essa é a minha concepção de servo de Deus. É verdade. A gente vê hoje o cara se converte, ele tem uma fábrica de cachaça, ele continua fabricando cachaça. Eu conheci uma vez um crente que tinha loja de Umbanda. O cara se converte, ele continua vendendo birita, ele vende tudo. Eu não entendo. Que mudança de vida. O apóstolo Paulo disse assim, volta lá, examinai-vos. Faz um teste, se coloca em prova. Se coloca em prova. E ele diz, infelizmente, o mundo está entrando na igreja. Esse é o mal dos nossos dias. Mas ninguém vê. Sabe por que não vê? Porque não se sabe mais o que é mundo, ninguém quer ver porque não quer. O mundo entrou na igreja. A coisa mais fácil que tem, que eu vou mostrar na Bíblia. Nós temos tudo dentro da igreja. Nós já temos tudo. A igreja de Cristo se modernizou. A igreja de Jesus se modernizou. Ninguém tem diferença de mais nada lá fora. Jesus diz assim, Pedro, vocês são povo meu, nação santa, separados, exclusivos. Pode aplaudir o Senhor, separado, santo, exclusivo de Deus. Aleluia. Bem-aventurado aquele que se separa. Porque hoje só se faz, pastor, é rasgar a Bíblia. Já destruíram o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos ímpios, não se assenta na roda com os escarnecedores. A proposta de Deus é essa, povo separado. Se você for olhar o original, todo mundo hoje só fala isso. O original grego, o original hebraico, mas só no que interessa. Mas vai lá no original, povo chamado para fora. Povo chamado para fora. Eu estava falando aqui hoje. Levi era cobrador de impostos. Quando o Senhor chamou ele disse assim, Senhor, agora eu vou, amanhã é dia de eu cobrar os impostos. A gente faz um caminho, acompanha todo mundo, acompanha a onda. Nós temos hoje dentro da igreja pessoas que, os nossos jovens, namoram igual os lá de fora. A proposta de Jesus para você foi para você ser diferente. Ele te chamou em santidade. Você quer ver uma coisa? Você arruma desculpa para tudo. Toda vez que Deus operou na Bíblia coisas grandiosas, Ele diz, separai-vos e santificai-vos, porque hoje eu quero operar em vosso meio. Quem já leu isso aí, diga amém. Sempre foi dessa forma. E ele disse ali, põe-se em prova mesmo, vê se você é crente mesmo. A proposta do apóstolo é, às vezes você é crente, se examina. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Porque quando a gente aceita Jesus, a gente vem aqui chorando porque a gente se sente pecador. É ou não é? Aí a gente vem aqui e chora. Aquele momento ali é especial. Você se sente o resto dos restos. Porque quando você se encontra Jesus, quando você encontra Jesus, verdadeiramente você abre a tua boca, teu coração e diz, eu não sou nada, eu sou pecador igual o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele olhou para Jesus e disse, eu sou pecador. Ninguém mandou ele confessar nada. Ele disse, eu sou pecador, eu sou errado, eu estou aqui porque mereço. E a gente, quando encontra Jesus, quando a gente recebe essa fé, a gente faz isso tudo. Depois o tempo vai passando e a gente fica com a mente cauterizada. Nada mais é errado, nada mais é ruim, nada mais é pecado. A igreja antigamente dizia, tudo é pecado. Hoje não, nada é pecado. Nada ofende a Deus. Nada. Os nossos jovens namoram igual os jovens lá de fora. Namora 3 meses e já estão furunfando. 3 meses de namoro é um chuá danado. Por quê?
Não, mas isso não é o mundo ainda. Eu não sei o que é. O índice de jovem que faz sexo antes do casamento da igreja evangélica é uma coisa horrorosa. Ninguém se aguenta. Até fico pensando que nós antigamente éramos santos e não sabíamos. Porque de cada 10 noivas que entrava dentro de uma igreja, 8 era virgem. Talvez até mais. Porque eu me lembro bem dos meus amigos, a turma daí da década de 50, que nasceram na década de 50, década de 40. Você sabe muito bem o que eu estou falando. As moças subiam ao altar, porque era uma coisa mútua, porque a gente não vai falar só da moça não, porque eu também nunca vi, eu já vi moça não entrar na igreja de branco porque não era virgem, mas nunca vi nenhum rapaz entrar de rosa ou alguma outra coisa porque não era virgem, porque não pega nada para ele. Mas estou falando dos dois, tanto um quanto o outro. A gente vê hoje dentro das nossas igrejas mentiras, nós vemos dentro das nossas igrejas adultério, nós vemos dentro das nossas igrejas maridos que batem nas mulheres, nós vemos de tudo que nos deixa de cabelo em pé. Eu podia ficar aqui a noite toda falando, mas eu não estou aqui para apontar erro, estou aqui para trazer solução em nome de Jesus. Examinai-vos, diga glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor sim, aleluia. Glória a Deus. A proposta de Jesus é mudança de vida. A proposta de Cristo é mudança de vida. Eu falo isso, eu fico desesperado, porque eu falo, se Deus fez comigo, pode fazer com outro. Eu falo essas coisas, às vezes, sei lá o que eu penso, eu não sei se você já viu, eu fico aqui em cima inquieto, porque eu tenho vergonha de ficar aqui em cima. Eu fico sem jeito até hoje. Eu subo aqui em cima, eu fico cheio de vergonha. E às vezes eu falo, porque eu fico assim, pessoal, o pastor está falando dele. Não, estou falando porque é testemunho, eu não tenho como falar outra coisa. Se Jesus fez comigo, faz com você também. Eu digo, eu bebia, fumava. E como a gente tem crente que bebe? Está assim, ó. Crente que a gente vai conversar com ele, o cara está fedendo a bebida, passou pelas águas. Crente que fuma. A Bíblia diz assim, os vícios deverão ser abandonados. Caramba, é vício. É igual cheirar cocaína, fumar maconha. Tudo conduz ao lugar de portas largas. É vício. Ah, mas o meu vício não é tão ruim. É vício. Não é ruim para você. É igual o vício do outro. Vício de mentira. Então o apóstolo Paulo diz, eu não vou mais tolerar. O apóstolo Paulo diz assim, examinai a vós mesmos, vê se vocês permanecem na fé. Vê se permanecem na fé, porque a gente olha para os outros e acha assim, o meu é que era difícil. O meu problema é difícil. A minha luta é grande. E a luta do outro não é nada não. O outro você mete o pau, olha para ele e diz assim, pode estar na igreja tanto tempo, continua a mesma coisa. E você? Por isso ele diz assim, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Porque tem gente que se livra do cigarro, isso não é desculpa para se você fumar, tá vendo? O outro não fez isso. Isso é para todos nós, a vergonha. Tem gente que se livra do cigarro, se livra da maconha, não se livra do orgulho. Arrogante. Arrogante, tem gente que é arrogante. Metido. É verdade mesmo. Metido, arrogante, humildade zero. Soberbo. É verdade. O cara passa, às vezes a pessoa passa. Ele tem que ser forçado para ser humilde. Aquele que é lavado no sangue do Senhor, ele não se esforça para ser humilde. Ele está no meio de todo mundo, acabou, está todo mundo à vontade, e está à vontade também. Porque era assim que o mestre era. O rei, humilde, numa manjedoura.
Pode aplaudir o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Hebreus 12, 4. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Puxa, isso é uma coisa, pastor, que ninguém quer hoje mais. Ninguém quer resistir, ninguém resiste. É o que eu estou dizendo, ninguém quer resistir mais nada. Meu irmão, a proposta é abandonar o pecado. A proposta é abandonar o pecado. Seja ele qual for, prostituição, masturbação, cigarro, bebida, cocaína, maconha, adultério, mentira, fofoca. Sabe qual é a proposta? É abandonar o pecado. Se a tua fé é pequenininha, para você não deixar a bebida, não deixar a masturbação, não deixar o adultério, caramba, ela não vai levar você nunca para o reino dos céus. É uma distância muito grande. Caramba, que fé michuruca. Aí eu tenho fé em Jesus. Que raio de fé é essa? Mostra a obra. Aí eu vou ver a tua fé. Mas que fé é essa? Que você não aguenta lutar contra um pecado. Não aguenta lutar contra um erro. A mágoa, o rancor, você não aguenta lutar contra isso. Você continua sentindo, não luta. Então que fé você pensa que vai te levar para o reino dos céus? Caramba, o dia que as trombetas soarem, você, minha irmã, meu irmão e eu, nós temos que ter fé para voar como as águias. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Fé, fé para sair do chão e voar como as águias. Aleluia. Glória a Deus. Que fé. Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. Nós temos que combater contra o pecado. Combater contra o pecado. E ninguém quer lutar. Ninguém quer lutar. A proposta é essa. A gente quer chegar na igreja, Senhor, aí levanta a mão, eis-me aqui, Senhor. Acabou, a responsabilidade vai para casa, acabou. Senhor Jesus diz que o reino dos céus é conseguido através de esforço. Esforçai-vos para entrar no reino dos céus. Esforço. Mas a gente não quer. A gente quer tudo fácil. Hoje nós queremos tudo fácil. A gente nem estuda, chega na hora da prova. Senhor, abre a minha mente. Abre a minha mente, Senhor. Caramba, tem que abrir o livro. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor disse, olha só, tira logo aquela pedra lá. Mas ele não ia tirar a pedra mesmo. Se aquela turma não tira a pedra, Felipe, Lázaro não ia se levantar. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Jesus disse, tira a pedra. Qualquer pessoa podia tirar a pedra. Qualquer pessoa em Jesus pode lutar contra o pecado. Mas a gente pega a Bíblia e só faz chavão com a Bíblia. Aí o sujeito diz assim, que carro lindo, que moto linda, que sapato lindo, um Nike. Tem outra marca aí boa também que vocês gostam? Adidas, que lindo, sapatinho. Quanto é? 520. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou servo de Deus, eu posso. É verdade. Mas resistir ao pecado. Resistir ao pecado, ninguém quer resistir ao pecado. Ninguém quer resistir ao pecado. A gente se dá conta que é errado, a gente se dá conta que vai para o buraco. Mas não luta contra o pecado.
A gente está vendo que aquilo dali vai conduzir à desgraça. Mas não quer lutar contra o pecado. Aí a gente não usa isso. Quando a gente tem aquela vontade de fazer alguma coisa errada, quando o ódio, o rancor está entrando no coração, quando o desejo da carne está entrando no coração, quando o desejo do sexo antes do casamento está entrando no coração, quando o desejo da bebida, do cigarro, da maconha, da cocaína, da mentira, da falsidade, da preguiça. Quando está entrando no coração, você tem que abrir a boca. Aí usa a palavra de Deus, porque naquele momento forças diabólicas estão ao teu redor. E você tem que abrir essa boca e usar a palavra poderosa de Deus e dizer assim: eu posso, diabo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, eu posso te vencer, eu posso te resistir e você vai fugir de mim. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. A fé que não nos leva a vencer o pecado não é suficiente também para nos levar ao céu. E não é suficiente para nos livrar da ira vindoura. Meu irmão, abre os olhos. Se a tua fé não é suficiente para você vencer o pecado desse mundo, essa fé não é grande para te levar para o céu. Não é grande para te livrar da ira vindoura. Abre os olhos. Você quer procurar depois outra igreja? Esteja à vontade. Eu não sei se eu termino os meus dias pregando para uma igreja cheia ou vazia. Mas uma coisa eu sei o que eu vou fazer: mostrar as minhas mãos para o Senhor. Se a tua fé, meu irmão, não é capaz de fazer você abandonar o pecado, ela não é grande o suficiente para te levar para o céu. Não é. O apóstolo Paulo diz que eles deveriam se examinar e procurar neles, veja só, procurar neles a novidade de vida. Paulo diz: olha, se examinem, veja se vocês estão vivendo novidade de vida, vê se tem novidade de vida, se põe uma prova. Novidade de vida. Romanos 6,4, solta aí rapidinho. Olha o que diz Romanos 6,4: fomos, pois, sepultados com ele. Quem já é batizado aí, quem passou pelas águas aí, foi sepultado com Cristo. Levanta a mão bem alto. Compromisso. Karen, você foi sepultada com Cristo. Alexandre, você foi sepultado com Cristo. Beth, você foi sepultada com Cristo. Reis, você foi sepultado com Ele. Nós fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo, como Ele foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós andemos também em novidade de vida. Novidade de vida. Caramba, mas a vida de muita gente não muda. Só muda o destino de domingo. Vim para a igreja. Mas não muda. Não muda mais nada, só muda o destino de vir para a igreja. Só mudou o destino. Ia para outro lugar no domingo, ou então ficava em casa mesmo, e agora vem para a igreja. A proposta é mudança de vida, novidade de vida. O apóstolo Paulo diz isso: veja se tem em você novidade de vida. Veja se tem novidade de vida. Eu acho muito especial quando Jesus diz assim: aquele que roubava, não roube mais. Tem uma lista. Vai para Efésios, vai, Felipe. Eu quero ler Efésios, para a gente encerrar, são 9 horas em ponto. Portanto, digo isto, e testifico no Senhor, para que não mais andeis como andam os gentios, na verdade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo.
se é que o ouvistes, e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pela concupiscências do engano, a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, que, segundo Deus, foi criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Palavra torpe são palavras inadequadas. A gente pode dizer assim, palavras impróprias, não é? A gente vê tanta gente falando tanta coisa horrível. O pessoal tem a mania de dizer uma palavra horrível, que eu já até conversei com muitas pessoas. O outro me deu uma bronca, só que não fala bronca, fala outra coisa, né? Eu digo, gente, isso é horroroso. As pessoas usam isso aí tão normalmente. Eu vejo mulheres falando isso, homens, em qualquer lugar. Fulano me deu um. Falo, gente, analisa o que é isso. Vem de esperma. E a gente abre a boca e vai falando tanta coisa. Palavrão fala-se à torta e à direita. Deus sabe como eu sou. Eu quero dizer para você que antes do profeta Isaías ser colocado no ministério, Deus meteu fogo na boca dele. Deixa eu dizer para você. Antes de Deus enviar o profeta Isaías para o ministério, meteu-lhe fogo na boca. Deus disse ao anjo assim, pega uma brasa do altar e põe na boca desse camarada. E ele foi purificado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, toda cólera e ira, gritaria, blasfêmia, sejam tiradas de entre vós, bem como toda malícia. Antes sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, isso é ordem, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Sede imitadores de Deus como filhos amados. E andai em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeie, se comente entre vós, como convém a santos, nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, mas antes, ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, ou qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Fornicador é aquele que faz sexo antes do casamento. Ninguém vos engane com palavras vãs,
porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai então como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda a bondade e justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as. Porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las, é vergonhoso. Mas todas as coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta... Você me quebrou. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. 21, né? E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissensões, devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. E ele diz, por isso examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinado. Se examina, toma uma atitude com Deus. A proposta é a mesma. Toma uma atitude. Se a tua fé não é suficiente para que você lute contra o pecado, ela não é suficiente para te levar ao reino dos céus. E eu quero que você saia daqui hoje com a certeza de salvação. Certeza de salvação. Certeza de salvação é a melhor coisa que tem. A certeza da salvação. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Eu me lembro bem como foi o primeiro sermão de Jesus. Ele disse, arrependei-vos. Arrependei-vos. Primeira pregação de João Batista, arrependei-vos e produzi frutos de arrependimento. Glória a Deus. Eu quero que você agora, com o coração examinado, achou alguma coisa na tua vida aí? Você diga para Deus assim agora, declara, para que o diabo possa ouvir, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.